Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias 3, a partir do versículo 6. Vamos ler até o versículo 12. O texto sagrado diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Embora esteja começando a partir de um texto do Velho Testamento, eu acredito que o dízimo pertence não apenas à velha aliança, mas também à nova aliança, ao tempo, ao período em que nós vivemos. Eu vou deixar meu argumento final para o fim, de propósito, mas eu tenho várias razões para acreditar nisso. E estamos vivendo um tempo e uma época onde tanta gente está questionando isso. Eu acho que é importante que de vez em quando a gente possa considerar isso com alguns bons argumentos. O primeiro deles está lá em Mateus 22, quando os fariseus, os líderes dos judeus chegam para Jesus e para experimentá-lo, eles perguntam, é lícito pagar o tributo a César? Porque se ele se opor ao tributo, ele estaria numa declaração enrascada, mas se ele defendesse o tributo, ele estava apoiando o Império Romano e perderia a simpatia dos judeus. Então aquilo na verdade não era nem uma pergunta com interesse de alguma resposta específica, era uma pegadinha. Mas Jesus não apenas sai bem da pegadinha, como ele aproveita para ensinar um princípio importante. Quando perguntaram para ele sobre o tributo, ele diz, me mostra uma moeda. Quando mostraram, ele pergunta, de quem é a imagem nessa moeda? Aí responderam, de César. Então qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César. Mas ele não parou aí. O que ele está dizendo, César tem uma fatia do seu orçamento, percentual ao seu ganho, que não é seu, pertence a ele. Mas Jesus emenda e diz, e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? Deus também tem uma fatia do seu orçamento proporcional aos seus ganhos que não te pertence e pertence a ele. Porque ele sabe que quem tenta dar uma desperto com César vai tentar dar uma desperto com Deus. E o único de todos os níveis de contribuição que pode ser nivelado a um imposto, com a fatia percentual proporcional ao ganho, é o dízimo. Um pouquinho adiante, no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala assim para os fariseus, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Porque os fariseus eram a seita mais severa do judaísmo. E eles davam o dízimo até da horta de casa. E aí Jesus diz assim, no entanto, vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Então ele afirma, essas coisas, dá o dízimo, vocês deveriam fazer sem omitir aquelas. Normalmente Jesus confronta os fariseus até quando eles estão fazendo a coisa certa, porque normalmente faziam a coisa certa do jeito errado.
O único momento onde Jesus não diz nem que a coisa era errada, nem que era a coisa certa do jeito errado, é no assunto do dízimo. No entanto, ele diz, não é porque vocês estão acertando nessa área que vocês têm o direito de errar em outra e negligenciar outra coisa. E Jesus está dizendo, vocês deveriam fazer isso. Outro dia alguém disse, não, mas ele estava falando para os judeus. Eu falei, claro que ele estava falando para os judeus. Ele nunca saiu de Israel, você queria que ele falasse para quem? No entanto, o ensino dele, querido, nunca se limitou aos judeus que viviam o modelo da velha aliança. O tempo todo ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, tudo aquilo que Jesus afirmou e ensinou, ele esperava que nós obedecêssemos. Ele disse para os seus apóstolos, vocês vão fazer discípulos das nações, os gentios, e vão ensinar eles a guardar tudo o que eu ensinei para vocês, até quando eu digo que tem que se dizimar. Eu não consigo olhar para o assunto do dízimo da forma como alguns estão olhando e prendê-lo simplesmente a um dos aspectos da lei cerimonial do Velho Testamento. Mas eu quero dar uma volta para chegar no lugar onde eu realmente gostaria de chegar hoje. Porque a minha intenção nessa noite é apresentar para você, principalmente o dízimo, não apenas a contribuição de uma forma geral, mas principalmente o dízimo. Eu quero apresentá-lo a você como um ato profético que celebra a redenção de Deus nas nossas vidas. E esse texto, ele na verdade gira em torno de uma questão específica. Qual é a demanda que Deus, por meio do profeta, está abrindo com a nação de Israel? A discussão é em torno de quê? A discussão é em torno de propriedade. Porque Deus diz, vocês estão me roubando. Apropriação indébita, indevida. Em outras palavras, Deus diz, vocês estão metendo a mão no que é meu. E alguns anos atrás, eu lembro que a primeira edição desse nosso livro sobre finanças já estava na gráfica rodando. Eu ainda não tinha o capítulo que eu abordo o assunto que eu vou abordar hoje. Mas eu lembro que eu estava lendo, relendo esse texto, no processo que eu chamo e classifico de meditação da palavra. Eu leio várias vezes, eu oro, eu leio mais, eu oro mais, eu leio mais, eu fico muito tempo no texto. E de repente me veio esse questionamento a respeito de que exatamente a demanda que Deus, por meio do profeta, está abrindo com a nação de Israel. Minha resposta foi direta, objetiva. Eu disse, é uma questão de propriedade por causa da acusação do roubo. E quando eu mesmo disse, é uma questão de propriedade, parece que de repente, instantaneamente a ficha caiu. E eu consegui enxergar algo ligado ao dízimo, que não tem como você desassociar do assunto de propriedade de Deus. Ao pensar na questão de propriedade, Deus se queixando dessa questão de propriedade que eles estavam se apropriando, inevitavelmente eu fui remetido a isso, que é o assunto da redenção. Mas eu quero gastar um tempo falando de redenção antes de atrelar um assunto ao outro. Porque eu vejo muito crente que a vida inteira ouviu falar sobre redenção, mas não sabe bem o que é redenção. Eu, por exemplo, nasci e cresci num lar cristão. Eu ouvia falar de redenção desde cedo, mas durante muito tempo eu não entendi o que era. Quando eu ouvi a palavra redenção, na minha cabeça tinha a ideia, perdão de pecados, salvação, escapar do fogo do inferno e ir para o céu, Mas tudo isso é parte da redenção que Deus operou em nosso favor, mas não é a definição do que é redenção. Eu creio que a melhor definição de redenção seja essa. Redenção é o resgate de uma propriedade. Você pode afirmar isso comigo? Diga, redenção é o resgate de uma propriedade. Então, é importante que a gente entenda que antes de Deus fazer uma aplicação espiritual de redenção em nosso favor, redenção, querido, já era parte da lei que ele deu ao seu povo. Para a nação de Israel, o Pentateuco, a lei de Moisés, não era só a Bíblia deles, era a constituição de um povo, de uma nação. Era também as leis civis. E redenção, querido, já era parte dessa legislação, vamos dizer assim. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que implicava na responsabilidade de então se casar com Ruth, sua nora, para suscitar a descendência que havia sido interrompida. Em Levítico 25, a gente tem um texto que resume o que é redenção, mas antes de lê-lo,
Eu queria só fazer aqui para você uma pergunta. Se eu falar a palavra feijoada, preciso explicar alguma coisa? Tem alguém aqui que não sabe o que é feijoada? Já teve a época em que feijoada era conhecido como um prato típico, né, dos cariocas. Assim como o churrasco já foi dos gaúchos. Agora tanto um como o outro virou patrimônio nacional. É de todo mundo e graças a Deus você acha no Brasil todo. Eu nunca encontrei um brasileiro que não soubesse o que era feijoada. Porque como é parte de um contexto cultural, todo mundo sabe. No entanto, uma vez eu recebi a visita de um pastor que veio da África. E ele falou para mim, eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. Na hora que ele falou isso, eu falei, nós vamos te fazer uma feijoada. Então eu ouvi da parte dele a pergunta que eu nunca esperava ouvir de ninguém. Ele me olha e pergunta, o que é feijoada? Eu falei, meu Deus, tem gente que não sabe o que é feijoada. E é claro, ele está fora do nosso contexto cultural. Então eu tive que explicar para ele o que era feijoada. Agora, para mim e para você, querido, não precisa explicar o que é feijoada. Eu só de ouvir a palavra feijoada, eu já tenho uma visão. Eu consigo enxergar aquela caldeirada de feijão preto, com aqueles pedaços do porco que talvez a gente não encararia, mas parece que ali fica tão bom. Eu vejo a couvezinha refogada com bacon, a laranjinha fatiada, aleluia. O molhozinho de pimenta no caldo de feijão, arrozinho com alho. Daqui a pouco vai dar fome, né? Para mim a palavra não é só seguida de visão. Eu sempre digo para os outros, na minha memória, quando fala feijoada, tem cheiro. Janeiro de 1992, Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Eu estava hospedado num quarto, no andar de cima de um sobrado, que a janela do quarto dava exatamente em cima do fogão a lenha que estava no quintal. E eles botaram a caldeirada de feijoada, querido, na sexta-feira à tarde, aquilo ficou borbulhando até o almoço de sábado. E aquele cheiro e aquela fumaça subia, entrava pela janela do quarto, ministrava a minha vida. Eu ainda lembro exatamente daquele cheiro. Para mim a palavra feijoada ela é seguida até de barulho. Eu ouço o croque do torresmo quebrando a boca. Mas quando aquele irmão, né, ouviu a palavra feijoada, ele me pergunta, o que é isso? Eu falei para ele, um prato à base de feijão. Ele me olha e diz, só feijão? Que no país dele eles quase não comem feijão. É que nem a gente comer leitilha, grão de bico, que é de vez em quando. Aí ele me pergunta, só feijão? Eu falei, não, também tem carne. Aí ele me faz a outra pergunta, que tipo de carne? Eu lembro que eu falei, é melhor você comer primeiro. Depois eu dou toda a receita. Ele insistiu, que tipo de carne? Eu falei, come antes, que depois eu falo tudo. Ele me olhou e falou, fui instruído a não confiar em você. O duro de aprontar com os amigos é que a notícia espalha, né? Aí ele insistiu, que tipo de carne? Eu falei, porco. Quando eu falei porco, ele já torceu o nariz. Né? Porque no país dele eles quase não comem porco. E daí ele falou, quer saber? Eu acho que não precisa fazer. Eu falei, não, o negócio é bom tal. Mas ele falou, que parte do porco? Aí era a pergunta realmente proibida. Eu falei, é melhor comer antes. Que parte do porco? Quando eu falei a parte do porco, ele falou, nem faça que eu não como. Mas eu pensei, ele estava falando isso porque não sabe. Mandei fazer a feijoada. Falei, a hora que ele olhar para ela vai olhar para ele, vai rolar um clima, vai acontecer alguma coisa. Mas, irmão, ele não tocou na feijoada. E eu brinco que até hoje ele não sabe que ele perdeu um momento profético da visitação de Deus na vida dele. Ele não sabe o galardão que ele jogou fora. Mas naquele dia ficou claro para mim uma coisa. Né? Se você falar de feijoada entre brasileiros que estão na mesma cultura é uma coisa. Falar de feijoada com quem está fora é outra. Você tem que explicar detalhadamente assim, ainda assim, é difícil transmitir a mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque quando os judeus falavam de redenção entre eles, era a mesma coisa que a gente falando de feijoada. Ninguém precisava explicar nada. Quando nós ouvimos eles falando de redenção, é a mesma coisa que o estrangeiro ouvindo a gente falar de feijoada. Então eu preciso gastar um momento detalhando a receita, não da feijoada, mas da redenção, antes que a gente chegue lá. Então abre comigo aí em Levítico 25, 25. O texto diz assim, se o teu irmão empobrecer
e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Deixa eu dar um exemplo. Se eu descer aí, vai dar microfonia, não? Deixa eu dar um exemplo do que era a redenção de forma prática, falando daqueles dias. Vamos imaginar que o Aías, é um nome bíblico, não é? Vamos imaginar que o Aías, você sabe o que significa? O que significa? Amigo de Deus, fala aí. É porque eu ia mudar o seu nome para um nome hebreu, mas aí eu falei, já tem um. Então o Aías era um desses hebreus do Velho Testamento, um desses judeu de bem antigamente, e que era um cara rico, mas rico, ele já está, recebo. Mas rico, irmão, era tão rico que nem ele sabia quão rico ele era. Mas muito, muito dinheiro, bens, posses, tudo isso. Um dia eu procuro o Aías para fazer ele uma proposta. Digo, Aías, você sabe que eu tenho boas terras. Você sabe que eu tenho todo o know-how e o conhecimento da coisa na agricultura, desde o plantio, colheita, os canais para estocar, meio de distribuição, tenho mão de obra além dos meus trabalhadores, tenho escravos, tenho tudo o que preciso. E eu digo para ele, numa linguagem que o crente gosta de falar, estou sentindo que quem investir no plantio do trigo vai, como diz o povo aí fora, lavar a égua de ganhar dinheiro. Só que eu digo para ele, eu só não tenho o que o amado tem sobrando. Din-din, money, grana, la plata, cascalho, como você quiser chamar. Aí ele diz, qual é a proposta? Digo, olha, eu gostaria que você fosse meu sócio. Você entra com investimento, eu entro com o trabalho, administração de tudo, e no final nós vamos rachar os poderosos lucros meio a meio. Mas ele ficaria me olhando com essa cara de paisagem, e ele diria, olha, eu não cheguei onde cheguei, correndo risco. O que na sua cabeça pode ser um grande lucro, ele diz, na minha pode ser um baita prejuízo. Não, mas eu tenho certeza, ele diz, eu não tenho certeza de nada, então não me interessa ser seu sócio nesse negócio, ele diria. Mas eu estou naquele desespero, na ganância de fazer dinheiro, muito dinheiro e rápido, e eu digo para ele, que outra forma tem para eu conseguir esse financiamento? Ele diz, olha, eu não vou ser seu sócio, mas eu posso lhe emprestar o dinheiro, e já que eu vou deixar de usar meu próprio dinheiro para fazer mais dinheiro, e você vai usar meu dinheiro para fazer muito dinheiro, ele diz, o que são 20% de juros até o fim do semestre? Hoje a gente está tão acostumado com o abuso dos juros que a gente não acha isso alto. Para a época, irmão, era arrancar o olho do outro. Mas eu penso, se eu ganhar tudo que eu vou ganhar, em vez de dar metade, eu dou só 20% do investimento. Eu acabo achando que para mim vale a pena. Mas ele diz, mas eu não estou correndo risco. Quem está correndo risco é você. Eu movi de ganância, não penso muito de quer saber, negócio fechado. Não tinha contrato naquela época, não tinha cartório, nada disso. Então a gente iria diante dos anciãos que se sentavam à porta da cidade, firmar o acordo diante de testemunhas. E lá ele deixava claro, eu não estou correndo risco, quem está correndo risco é ele. Fiz um empréstimo. Na hora que era para chover, não choveu, depois do plantio. Na hora que não era para chover, perto da colheita, choveu. Vamos imaginar que deu o que a gente tem com mais frequência no sul do que vocês aqui, geada. E no final, irmão, eu perdi foi tudo. Não é que eu não consegui ganhar, eu perdi foi até o investimento. Você acha que eu poderia agora chegar para o Aías e dizer, desculpa aí, foi mal? Claro que não. Ele disse, eu não estou correndo risco. Quem está correndo risco é você. Então, por ter perdido todo o recurso dele, eu teria que dar como pagamento da dívida tudo aquilo que eu tinha. Meus bens, não sendo suficientes, porque isso não era caminhão, trator, nada disso, era boi, cavalo, jumento, escravos. Não sendo suficiente, eu teria que dar as minhas terras. E vamos imaginar que num negócio dessa monta, nem isso foi suficiente. O que é que acontecia com alguém que tinha uma dívida e não pagava? Essa história terminava em escravidão. É por isso que a Bíblia diz, o que toma emprestado, ele é servo, ele é escravo de quem empresta. Porque se a dívida não for honrada, irmão, o negócio ia ter as últimas consequências.
E segundo Reis capítulo 4, fala de uma viúva de um dos filhos dos profetas, que chega para Eliseu e diz aos credores, então aí vão levar meus filhos como escravo. Então, se isso chegasse a acontecer e eu perdesse dinheiro dessa forma, tudo que eu tinha ia para a mão do Aías e eu ainda tinha sido entregue como escravo. Como essa minha condição de escravidão poderia ser revertida? De 3 maneiras. Não considerando a morte, De 3 maneiras, pensando na liberdade. A primeira delas, Êxodo 21, diz que se um hebreu escravizasse outro hebreu, ele ia trabalhar por 6 anos, no 7º saía livre. Só que o Aías era hebreu e eu não, irmão. Eu era edomita, eu dei o azar de nascer no país vizinho e a lei não se aplicava a mim. Então pula essa parte. Qual era a segunda possibilidade? O ano do jubileu. A Bíblia diz que a cada 50 anos toda dívida era perdoada, todo escravo saía livre e toda propriedade voltava ao dono original. Então o ano do jubileu faria com que eu deixasse de ser escravo do Aías, a minha dívida seria perdoada e os meus bens e propriedades foram dados a ele, voltariam todos para mim. Porque a cada 50 anos todo mundo zerava. Começava tudo de novo. No entanto, o último jubileu foi, digamos, há 8 anos atrás. Significa que o próximo é daqui 42. Eu estou com 42. Daqui 42 eu estou com 84. 84 não quero mais ser livre, irmão. Quero ele cuidando de mim até morrer. Então essa também não era a minha opção. O que é que sobrou? Redenção. O que era a redenção? A Bíblia diz, se o irmão empobrecer, a ponto de perder a terra, o resgatador ou redentor, ele vem com um propósito de resgatar o que se perdeu. Por conta da dívida, como que teria que acontecer o resgate? Vamos imaginar, como que é seu nome? Tu. Se você fosse um judeu da época do Velho Testamento, você queria chamar como? Marcos. Ok. Já é o nome dele. Então vamos imaginar que o Marcos era ainda mais rico que o Aías. Você gostou, né? Ele já não está tão feliz, mas ele é bem rico. Ele tinha que estar feliz que ele é bem rico. Não precisava ficar com inveja de você, que é mais rico. Mas muito mais rico do que o Aías. E além de muito mais rico, ainda era meu primo. De 2º grau, mas meu primo. 3º grau. Vamos imaginar que a gente não era tão perto. Nossas mães eram primas e a gente primo 3º grau. Na verdade, na hora de pegar o dinheiro, pedir empréstimo para financiar minha ideia louca do plantio, eu vim primeiro no Marcos. Mas o Marcos falou, Luciano, tira esse negócio da sua cabeça. Você está vendo uma grande possibilidade de fazer dinheiro no trigo se ele der certo. Por quê? Lei de oferta e demanda, não tem trigo no mercado, por isso que o valor está alto. Mas não tem por quê? Porque não é hora de plantar isso. O risco é muito grande, ninguém está achando que vale a pena correr o risco. Ele me diria, eu tenho dinheiro até para lhe emprestar sem juros, sem ser seu sócio, mas ele diria, por amor a você, eu não posso apoiar essa maluquice sua. Então não vou lhe dar o dinheiro. Aí eu fico ofendido, em vez de ouvir o bom conselho. Falei para meu primo, se você não quer emprestar, tem quem queira. E foi aqui que eu acabei chegando no Aías. Quando eu me quebrei, fiquei endividado, perdi tudo, fui entregue como escravo, a primeira reação do meu primo foi pensar, bem feito. Se esse cabeçudo tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido, e o coração dele está duro. Mas o tempo vai passando, e ele está olhando o que é que eu fiz com a minha família, como todo mundo veio parar aqui nessa condição de escravidão. E aí passou 1 ano, 1 ano e meio. Antes de chegar a 2 anos, finalmente o coração do meu primo começa a amolecer. Perdão. Porque todo esse dinheiro que eu devia aqui, irmão, para ele era troco. E tem uma hora que ele é vencido pela compaixão, pela misericórdia. Ele diz que quer saber, não por causa do cabeçudo que não me ouviu, mas por causa da família dele. Eu vou intervir. Então ele decidia se levantar para ser o meu resgatador, procuraria o Aías. E ele diria, quanto é que Luciano lhe deve? Aí eles diziam, olha, na época era tanto, agora, com a devida correção, já está em tanto. Então o Marcos ia meter a mão no bolso próspero que Deus lhe deu e pagava a dívida, dizia, estou pagando a dívida. No momento que ele pagava a dívida, a escravidão que eu devia ao Aías, ela imediatamente se acabava. Porque o vínculo da escravidão era a dívida.
No momento em que a dívida foi paga, eu deixava de ser escravo dele. Minhas propriedades todas que foram entregues para ele deixavam de pertencer a ele. Significa que eu era livre? Também não. Porque quem se levantou como resgatador, na verdade, ao pagar a dívida, estava me comprando até o próximo ano do jubileu. Então, na verdade, o que acontecia comigo é que eu mudava de dono. Eu deixava de ser escravo de um para ser escravo do outro. A diferença é que o resgatador não faria um investimento tão alto desse para me tratar como escravo. É por isso que havia uma ordem de proximidade por nível de parentesco. Quanto mais próximo o nível de parentesco, era a ordem de prioridade. No livro de Ruth, antes de Boaz se levantar como resgatador, um parente mais próximo desistiu do direito dele. É aí que Boaz se levantou. Então essa pessoa, querido, não iria, porque com esse dinheiro ele compraria mais e melhores terras, mais e melhores escravos, não era bom negócio, a não ser que fosse um ato de misericórdia. Por quê? Ele não iria me tratar como escravo. A ideia era aliviar a barra e me tratar como família. A menos que fosse a sogra lhe comprando por acerto de contas. Aí a coisa poderia ficar pesada. Mas até que chegasse o próximo jubileu, eu, por direito legal, era escravo do Marcos. Mas por misericórdia dele, eu não seria tratado como tal. Isso é uma definição, querido, de nos moldes da lei, o que era a redenção. Por que eu estou dando esse exemplo? Quando a Bíblia diz em Efésios 1,7, nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Que obra de redenção é essa que foi realizada? Nós precisamos entender, querido, que a obra de Jesus na cruz, ela gira em torno do pagamento de uma dívida. Colossenses 2,14 diz, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do nosso meio e pregou na cruz. O Salmo 49, nos versos 7 e 8, eu quero ler esse texto, se for rápido de endereço, me acompanhe lá. Salmo 49, versos 7 e 8, fala da condição do homem assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessaria a tentativa para sempre. A Bíblia fala sobre pagar por ele a Deus o seu resgate. A Bíblia fala aqui da redenção da alma. A Bíblia diz que um irmão não poderia resolver o problema do irmão, nem a situação diante de Deus. Aqui, querido, a Bíblia não está falando de uma dívida natural, está falando de uma dívida espiritual. O homem foi criado e estabelecido por Deus como sendo sua propriedade, como sendo seu filho. Você pega a genealogia de Jesus em Lucas, vai dizendo quem era filho de quem, até chegar lá, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. No entanto, quando o pecado entrou, ele trouxe um dano terrível. O pecado não apenas desligou o homem de Deus, mas levou o homem a um lugar de escravidão, por causa dessa mesma dívida de pecado. 2 de Pedro 2,19, diz que quem é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem se deixou vencer pela proposta de pecado de Satanás, ele entra num lugar de escravidão espiritual para com Satanás. E o vínculo disso, querido, é uma dívida que homem nenhum poderia pagar pelo seu irmão. Por quê? Todo mundo estava na mesma condição. O livro de Hebreus fala da necessidade de derramamento de sangue, e diz sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, mas não adiantava apenas um homem qualquer derramar o seu próprio sangue. Desde o início Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. O Novo Testamento enfatiza, o salário do pecado é a morte. Deus diz para Adão, no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Havia uma punição exigida aqui. E a Bíblia diz que no sangue está a vida. É por isso que desde a velha aliança, isso é sustentado no Novo Testamento, no Concílio de Jerusalém, Atos 15, que a gente não deve comer, nenhum tipo de alimento com sangue. Porque Deus diz, no sangue está a vida. Então o derramar do sangue era a pessoa dizer, eu entrego a vida por conta daquilo que eu fiz. Se qualquer um de nós tentasse fazer isso pelo seu pecado ou pelo pecado do outro, a gente só complicaria as coisas. Porque ao derramar a vida numa condição de pecado, espiritualmente separado de Deus,
a gente estaria eternamente selado à perdição e condenado ao inferno. Nós não podíamos pagar a dívida. É aí que entra a necessidade de um redentor. É aí que você vai entender um dos mistérios profundos da redenção. Porque Deus, na pessoa de Jesus, encarnou e se fez homem. Porque som semelhante a nós poderia se levantar para ser um resgatador. Então, Jesus é concebido pelo Espírito Santo numa virgem. A Bíblia diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ele já existia, no entanto, ele assume um corpo, ele vive nessa terra como homem, ele nasce sem pecado, ele vive uma vida de vitória sobre o pecado, e ele era o único qualificado a morrer por nós. E quando o seu sangue, a sua vida é derramado, a nossa redenção aconteceu. Colossenses 2,14 diz isso, escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, arrancou do nosso meio e pregou na cruz. O que foi pregado naquela cruz, que não foi só o corpo de Jesus, foi a minha e a sua dívida. E aí que você vai entender 1 de Pedro 1, 18 e 19. Não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. A Bíblia diz, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, morto na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de vós. Essa dívida não foi paga com prata ou ouro, não foi paga com dinheiro, né? Não foi paga com nada material, foi paga com o sangue de Jesus. E aí a semelhança do exemplo que eu dei ali, o que é que aconteceu no momento em que Jesus pagou a nossa dívida? Nós estávamos debaixo do senhorio de Satanás, da mesma forma como naquela ilustração, eu disse que eu estava debaixo do senhorio do Aías. Quando o Marcos, meu primo hipotético aqui da ilustração, se levantou e pagou a minha dívida, o vínculo de escravidão com Aías foi quebrado. O que é que aconteceu conosco no reino espiritual quando Jesus se levanta, querido, e paga a nossa dívida? O vínculo de escravidão que Satanás tinha sobre nós foi quebrado. É aí que você vai entender Colossenses 2,15, o versículo seguinte depois da dívida. Diz assim, o primeiro diz, o escrito de dívida que havia contra nós arrancou do nosso meio e pregou na cruz. Versículo seguinte diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? É tomar o despojo. Quando o exército vencia outro, por exemplo, o despojo de guerra, é que o exército vencedor pegava tudo o que era do vencido e passava a ser dele. Qual é o despojo que Jesus tomou do reino das trevas? O que é que existia de valor na mão dos demônios do reino das trevas para Jesus dizer, eu vou recolher esse despojo? O que existia, querido, era a minha e a sua vida. Colossenses 1,13 diz que ele nos arrancou do império das trevas. No momento em que ele paga a dívida, o vínculo de escravidão é quebrado e ele nos recolhe. Isso significa que agora a gente deixou de ser escravo? Não. Tem muito crente falando isso. Eu era escravo e não sou mais. Digo, mentira. Você só mudou de dono. A diferença é que o novo dono, querido, não nos comprou para tratar como escravos. Ele decidiu nos tratar como família. E aí que vai fazer sentido Gálatas 4. Não recebestes de novo o espírito de escravidão para estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção. Esse não recebeste de novo o espírito de escravidão? Antes era esse. Agora não é a mesma coisa de antes. Agora é o espírito de adoção. Porque mesmo que o que Jesus tenha feito na cruz, querido, foi um ato de compra, ele decidiu que não nos trataria como escravos, mas decidiu que nos trataria como família. Agora, eu e você precisamos entender, querido, qual é o efeito de redenção. Porque essa foi uma obra de compra, foi uma transação comercial, podemos dizer assim. E a consequência da redenção é que ela faz de Deus o nosso dono e faz de nós a propriedade dele. Apocalipse 5, 9 e 10. Diz assim, cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus
homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus nos comprou para Deus. Porque a partir do momento em que ele realizou a obra de redenção, a redenção, por ser um ato de compra, querido, inevitavelmente faz de Deus o nosso dono e faz de nós a propriedade dele. E isso é uma verdade que a gente precisa entender. Em Atos 27, 23, quando Paulo se levanta naquele navio que depois acaba naufragando, eles vão parar na ilha de Malta. Paulo vai contar a visão que ele teve de um anjo e ele faz uma das mais belas autointroduções que alguém pode fazer, ou apresentação de si mesmo. Ele diz assim: o anjo de Deus. Para falar do anjo, ele diz que o anjo é de Deus. Então ele diz: de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Este de quem eu sou, Paulo está dizendo, é o anjo do Deus a quem eu pertenço. E de quem eu sou, escravo. A palavra servo, querido, significa isso. Hoje em dia tem gente que usa no nosso meio a expressão servo quase que como sinônimo de status, de espiritualidade. Eu já fui apresentado em alguns cultos, em algumas igrejas antes de pregar, parecia aquelas apresentações de rodeio. E às vezes alguns assim dão aquela ênfase: está conosco aqui pastor Luciano Subirá, servo do Deus Altíssimo. E eu fico pensando, por que precisa valorizar tanto esse R, né? Servo do Deus Altíssimo. Eu fico pensando, grandes coisas esse servo aí que ele deu a moral. Significa escravo. É isso que Paulo está dizendo. Eu pertenço a ele, Deus é meu dono, e eu sou escravo dele, porque isso é a consequência de redenção. Irmão, a maioria das pessoas não para pensar no significado. O apóstolo Pedro escreve, 1 de Pedro 2,9, diz: vós sois a nação santa, geração eleita, o sacerdócio real. Ele diz assim: o povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo: eu sou propriedade de Deus. Fala para alguém ao seu lado, fala: você não é seu dono. Deus é que é seu dono. Agora, por que é importante entender isso, querido, da consequência de redenção, Deus como dono? Porque isso afeta, querido, toda a compreensão de vida cristã. Como eu falei, volta e meia eu ouço alguém dizendo: eu era escravo, não sou mais. Eu digo: errado, você só mudou de dono. Outro dia eu estava pregando o evangelho para um senhor, e ele falou para mim: pastor, é verdade, se eu me converter, virar crente, é verdade que 10% de tudo que eu ganho vai ter que ser de Deus e da igreja? Eu falei: não, não é verdade não. Ele falou: pastor, não me minta. Eu falei: cara, não posso mentir, eu sou pastor. Ele olhou para mim e falou para mim: eu sei de fonte segura, de gente de dentro da sua igreja que diz que vocês pregam isso. Eu falei: olha, se você está falando que é um dos nossos que falou, então eu não vou dizer que é mentira, mas no mínimo é um mal entendido. Pastor, eu falei: estou te falando. Ele falou: não tem esse negócio que 10% do que eu ganho vai ter que ser de Deus, da igreja. Eu falei: de jeito nenhum. Aí a hora que ele fez uma cara de alívio, eu entrei com os dois pés no peito. Falei para ele: 100% de tudo que você ganhar vai ser de Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo: Deus não comprou 10% das suas ações. Deus nos tornou 10% dono do que você é ou do que você tem. Ele te comprou por inteiro. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vai ter um dia, tudo que você vai ser, é tudo dele. Ele te comprou por inteiro. Quanto custa o reino de Deus? Você já parou para se perguntar quanto custa o reino de Deus? Outro dia um falou para mim: nada, é de graça. Eu falei: negativo. A Bíblia diz que é pela graça, não que é de graça. Pastor, me explica esse negócio. Mateus capítulo 13, do 44 ao 46, em duas parábolas, Jesus explica bem. E diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Movido de alegria, vai, vende tudo quanto tem. Diga comigo: vende tudo quanto tem. A Bíblia diz: para adquirir o campo onde está o tesouro, que representa o reino de Deus. Quanto custa o reino de Deus, querido? Tudo que você tem. Para deixar claro, Jesus emenda outra parábola e diz: o reino de Deus é semelhante a um negociante que encontrou uma pérola de grande preço.
A Bíblia diz, ele vai, vende tudo que ele tem para adquirir o campo. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Pastor, não me falaram isso o dia que eu converti. Deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de assinar. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que comprar minha entrada no reino de Deus? De modo algum, você não compra nada. Você, na verdade, foi comprado. Não é você que compra. O reino de Deus custa tudo que você tem, querido, não porque você tem que pagar para entrar, mas porque você tem que reconhecer que foi comprado para poder entrar. E a única forma de reconhecer que foi comprado é quando você olha para quem te comprou e diz, eu já não era meu dono antes, eu continuo não sendo meu dono agora. Eu já não tinha nada meu em meu poder antes, porque eu era escravo, eu continuo não tendo nada meu em meu poder agora, porque eu só mudei de dono. Irmão, como é que alguém é salvo? Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como quê? Senhor. Você não vai achar lugar nenhum da Bíblia que você tem que confessar Jesus Salvador. Nós, como igreja, falamos isso, mas não está na Bíblia. Mas Jesus não é Salvador? A Bíblia diz, se eu confesso ele, Senhor, eu sou salvo, se eu sou salvo, ele é Salvador. Mas não é isso que eu tenho que confessar. A palavra Senhor, querido, ela é fraca no nosso vocabulário e na nossa cultura. O máximo que ela remete para nós é o respeito de um filho que diz para o pai, sim, senhor, ou sim, senhor, dentro da cadeia de comando militar. A palavra Senhor, ela significa amo, dono. Só chamava alguém de Senhor quem era escravo daquela pessoa. Então a Bíblia está dizendo que não basta apenas eu acreditar no que Jesus fez na cruz, que é não só a morte, mas a ressurreição, mas eu tenho que reconhecer a legalidade do ato de compra. Então quando eu me curvo diante dele, dizendo, eu reconheço que eu já não era dono de mim mesmo antes, mas eu estava num lugar de escravidão, e você me comprou, e por direito legal é meu dono, naquele momento eu estou dizendo, eu continuo não sendo meu dono, eu reconheço você meu dono, logo eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou seu e eu pertenço a você. A única forma de entrar, querido, no reino, é desistindo de qualquer ideia que te faça acreditar que você é seu dono ou que você tem alguma coisa. Não existe nenhum relacionamento com Deus, querido, fora disso. Agora, a partir do momento que nós entendemos o que é ser comprado, o que isso faz de Deus o nosso dono, vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo está falando contra a imoralidade. E ele diz, fugir da imoralidade. Algumas versões traduziram da prostituição, outros da impureza. A palavra usada no original grego aqui é porneia, fala de todo tipo de pecado de ordem sexual. E ele podia usar vários argumentos. 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele podia usar vários argumentos, eu já continuo a ler o 19, para falar contra a imoralidade. Ele poderia apelar para o que foi escrito aos Efésios, dizendo, não deis lugar ao diabo. Ele poderia dizer, ó, quem comete esse tipo de pecado, vai abrir uma baita de uma porta, de uma brecha na sua vida, e o cão vai entrar e vai poder fazer uma devassa. Já era um bom argumento para tocar o terror na crentaiada e manter eles longe desse tipo de pecado. Ele poderia talvez ter apelado para aquilo que está lá em Apocalipse 22. De fora ficarão os impuros. A palavra traduzida impuro lá é pornos, é quem comete porneia. Irmão, deixa eu ser sincero sobre o que eu penso a respeito disso. Apocalipse 22 diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Quem entra na cidade santa? Quem lavou a veste no sangue do Cordeiro. Amém? Quem não entra? Quem não lavou a veste. Não importa o que ele fez, se é que ele fez alguma coisa. Se só entra quem lava a veste,
quem não lava não entra. Mas o texto começa a dizer, ficarão de fora. Ele começa a relatar algumas práticas que vão deixar as pessoas de fora. Ele não está falando, querido, de gente que não lavou a veste no sangue, porque esses nenhum já poderiam entrar e qualquer um deles ficariam de fora. Ele está dizendo, só entra quem lavou as vestes. Agora, esses lavaram, se voltar para esse tipo de sujeira, vão ficar de fora. Paulo podia usar o argumento, não brinque com a prostituição, para você não comprometer a sua herança eterna. Irmãos, era um bom argumento. Esse dá para tocar o terror na crentaiada, mais ainda que o primeiro. Mas sabe qual é o argumento que ele usa? Olha o versículo 19, 1 Coríntios 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E diz, a razão pela qual você não pode pecar, bagunçar as coisas aí com o seu corpo, é porque o corpo não é mais seu. Esse corpo você tem da parte de Deus. Por quê? Deus é que é o dono. Você não é mais de você mesmo. Paulo está dizendo, você não se pertence, você não é o seu dono. Vira para o irmão ao seu lado e fala, você não é seu dono. Agora, se não te constranger, eu queria que você falasse uma coisa que eu gosto muito. Fala para ele, você não é dono nem do seu nariz. Essa me dá uma alegria de falar isso para os outros, que é uma coisa... Agora, por que que a gente não é nosso dono? Olha o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. A razão pela qual você não é seu dono, querido, é porque alguém te comprou. E quem te comprou é que se tornou seu dono. Essa, querida, é a essência da vida cristã, que é o entendimento do que é a redenção como ato de compra e o que é mordomia, o que é nós entendemos que tudo aquilo que é de Deus e não nosso, nós cuidamos para Ele. Isso inclui o nosso corpo. Agora olha o que ele diz no versículo 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando ele fala sobre glorificar a Deus, ele está falando de um culto, querido, que não é necessariamente a dança no louvor e adoração. Ele está falando de um outro culto, eu gostaria de chamar isso de um culto de santidade. É quando alguém toma a decisão de dizer, eu não vou macular meu corpo, porque o corpo não é meu, na verdade é de Deus. Então o reconhecimento da redenção, a atitude de mordomia que te faz com toda a gratidão honrar a Deus pelo que Ele fez, ela se transforma no reino espiritual, numa celebração da própria redenção. Agora, se isso vale para o corpo, que não é mais seu, vale também, querido, para mordomia em todas as outras áreas, inclusive na questão do dinheiro. Existe um reconhecimento de redenção, de Deus como dono, eu como mordomo, que se transforma numa celebração no reino espiritual. E aí que eu quero falar, querido, a respeito do assunto do dízimo, como um ato profético que celebra a redenção. Lá no livro de Malaquias, quando Deus está discutindo propriedade, ele aborda algo interessante. E a gente precisa entender isso na Bíblia. Normalmente, nós somos orientados a fazer alguma coisa a respeito do diabo. Jesus diz, em meu nome, vocês vão expelir demônios. Quem que expulsa o demônio? A gente. É na autoridade do nome de Jesus, sob procuração dele, mas quem chuta o cão para fora sou eu e você. Se uma pessoa cair endemoniada do seu lado, você não tem que orar, oh Deus, por favor, vem tirar esse bicho ruim daí. É você que vai dar a voz de comando, é você que vai dar a ordem, é você que expulsa. Paulo escreve aos Efésios, diz, não deis lugar ao diabo. De quem é a responsabilidade de não dar lugar? É minha. Sou eu que tenho que lidar com o diabo. Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem que resiste? Sou eu. Você, a gente. 1 de Pedro 5, 8 e 9, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Quem que resiste? A gente. Agora, sabe o que eu descobri na Bíblia, querido? Quando o assunto é redenção, e redenção foca a questão da propriedade de Deus, Deus é que decide defender o que é dele. Na celebração da primeira Páscoa,
que é uma das maiores figuras de redenção que nós temos na Bíblia. O povo está debaixo da escravidão de Faraó. Deus os liberta da escravidão de Faraó para fazer deles o seu povo. Tudo aquilo que Pedro está dizendo em 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, são as coisas que Deus, em Êxodo 19, no Monte Sinai, fala para a nação de Israel que saiu do Egito. Deus diz, olha, as primeiras 9 pragas pegaram só para o lado dos egípcios. A Bíblia diz, havia trevas no Egito, na terra de Gósen, onde os hebreus estavam, havia luz. Deus diz, a 10ª não vai mais atingir quem é o povo ou qual o lugar onde está. Basicamente Deus estava dizendo que na 10ª o bicho ia pegar, e no caso era o bicho mesmo. E diz, a única forma de escapar disso é se algum de vocês pegar do sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Pergunta, o sangue de um animal tem o poder de proteger a casa de alguém? Não. Senão tinha gente até hoje, querido. Pintando não era só umbral, era a porta, a parede, o telhado, o portão, a cerca. Mas por que protegia? Porque era um ato profético. Êxodo 12:3 diz, o sangue vos será por sinal. Aquilo era uma mensagem por reino espiritual. O que ele estava anunciando? Paulo escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Ele estava dizendo, da mesma forma como nós estamos imolando o Cordeiro da Páscoa, derramando o sangue dele, um dia o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, vai derramar o seu sangue para nos comprar. Eles estavam proclamando uma mensagem, querido, no reino espiritual. Um dia o sangue derramado será moeda de compra, não vai ser prata, não vai ser ouro. Um dia esse sangue está declarando que nós deixaremos de ser escravos de Faraó para pertencermos, na verdade, a Deus. Essa era a mensagem. Então Deus diz, quando o anjo da morte passar e ver a marca do sangue, Deus diz, ele não vai entrar na casa. Porque Deus diz, eu vou defender a casa onde há a marca do sangue. Quando o assunto é redenção, que envolve diretamente essa questão de propriedade, quem defende é Deus. Irmão, algo que eu tenho aprendido na Bíblia é que Deus defende o que é dele. Você pode dizer amém? Porque, afinal de contas, você é dele. Eu tenho um pastor amigo lá de Santa Catarina, pastor Carlos. Ele antes de converter foi tudo que você imaginar e mais um pouco. Foi mendigo, foi canceroso, foi bruxo. Pensa num cara que Jesus fez a limpo, uma faxina daquelas. Um dia ele está na sala de casa, nós estamos conversando, e eu digo, Carlão, para alguém que se enfiou nesse nível da magia, de envolvimento com o reino das trevas, como você se enfiou, a minha pergunta, como é que você conseguiu entender que Deus que era maior que o cão? Como que essa cegueira rompeu? Ele olhou para mim e sorriu, eu lembro da frase dele, ele disse assim, o diabo deu um tiro no pé. Eu falei, como assim? Ele falou, Luciano, nem queira saber os detalhes do que eu tinha que fazer no nível de envolvimento com o reino das trevas que eu pratiquei. Ele diz, era muito nojento. Mas ele diz, vou te contar um pedaço de uma história. E diz, o demônio que eu servia na magia pediu que eu fizesse um trabalho com um defunto de 15 dias, humano. Passou a Bíblia e diz que Lázaro, com 4 dias, cheirava mal. Ele falou, o senhor não faz ideia o que é um defunto de 15. Eu falei, não faço ideia nem o que é um de 4. Falei para ele. Ele diz, na gíria do ocultismo, comprei um corpo. Que era pagar pela informação privilegiada, de onde teria alguém com os exatos 15 dias enterrado no dia do trabalho, e, ao mesmo tempo, pagar pelo sigilo. Ele diz, então, na hora marcada, estou eu lá, violei o túmulo, cheguei ao caixão, estava para violar o caixão para ter acesso ao corpo. E diz, o demônio que eu servia na magia apareceu atrás de mim, materializado. Me chamou pelo meu apelido da magia. Quando eu viro para trás, vejo ele e diz, ei, o que eu te pedi não dá para fazer com esse corpo aí não, arruma outro. Ele falou que a reação dele foi de indignação. Eu falei, o quê? Comprei o corpo, é meu, vou fazer com esse sim. E quando diz, vou fazer sim, ele diz, se você tocar nesse corpo, você morre. O Carlão diz que assustou, porque isso nunca tinha acontecido. Ele diz, por quê? E o bicho com a cara brava só deu um sinal pro alto com a cabeça e disse, porque esse é do homem lá de cima. Aí disse que ele ficou praticamente sem conseguir dormir.
pensando no que era aquilo. No dia seguinte ele foi levantar quem é que estava enterrado lá. Ele descobriu que era uma crente, uma esposa de um pastor que tinha falecido. E ele começou a pensar, se até esse corpo, em decomposição, no estado putrefe, estragado deste depois de 15 dias, Deus ainda está guardando e protegendo. O que não dizer dos que temem Ele hoje estão vivos, da casa deles, da família deles. Irmão, você tem um dono, esse dono vela por você. Quando o assunto é propriedade, é Deus que diz: o que é meu ninguém toca, eu que vou proteger. Agora pensa comigo, quando Deus aborda a questão do dízimo. Ele diz: se você entregar os dízimos, ele diz: eu é que vou resolver a parada com o devorador. Outra coisa, Deus pediu 10%, a 10ª parte da renda. Número 10 é um número associado à redenção. Às vezes quem estuda tipologia, eu já passei por essa fase, fica questionando, mas 10 é número de prova ou número de juízo? Porque Deus deu 10 pragas para julgar os egípcios, mas Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo. A gente fica em número de prova ou de juízo? Na verdade, 10, querido, é um número associado à redenção. E tanto as 10 pragas como os 10 mandamentos vêm num ato de redenção para com Israel. Quando Deus instituiu a Páscoa, ele diz assim: vocês vão separar o cordeiro da Páscoa, vão separá-lo para o sacrifício no dia 10 do mês de Abib. Não podia ser o 9, não podia ser o 11, tinha que ser o dia 10. Há figuras relacionadas, querido, com a questão do dízimo, que elas estão associadas com a redenção. Mas antes de te mostrar isso, eu quero que você abra comigo em Gênesis 47, 13. Porque, como eu disse, a nossa visão e o entendimento, querido, tanto de redenção, de escravidão, de ser comprado, de ter dono, ele não é profundo pela nossa questão cultural. Mas a pergunta é o que alguém que entende o que é ser comprado, como esse alguém deveria reagir? Você conhece a história de José, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, vai parar no Egito. Da escravidão ele vai parar na cadeia ele acaba interpretando os sonhos de Faraó, e se cumpre a palavra de Deus na vida dele, que ele seria levantado a uma posição de governo. Ele diz para o Faraó: as 7 vacas gordas que você sonhou são 7 anos de provisão. As 7 vacas magras que engoliam as gordas depois são 7 anos de fome e escassez que virá depois. Ele diz: Deus está te revelando essas coisas antes, está te dando informação privilegiada, para que você saiba lidar com elas e para que você saiba administrar isso tudo. E diz: estoca o que você puder no tempo da provisão, porque quando a necessidade chegar, você vai estar calçado para enfrentá-la. E deixa tirar a coisa do plano espiritual e para o natural. Irmão, trabalhar com provisionamento é sabedoria. Não é falta de fé, é sabedoria. Amém? Fecha parênteses. Vieram os 7 anos de provisão, agora entraram os 7 anos de fome. José está no governo, esse é o momento da história. Vamos ler. Gênesis 47, 13. Diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado eu vos suprirei. Deixa eu fazer outro parênteses aqui. Falta de cash, de dinheiro na mão, liquidez, não é desculpa para não pagar dívida. Ele diz: vocês não têm dinheiro? Desfaz de alguma coisa que tem, transforme-se em dinheiro e vamos resolver o problema. Então o texto diz assim, que ele trocou o pão pelo gado do povo. 18. Findo aquele ano, segundo, foram a José no ano próximo e disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro
e o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Eles partem de uma lógica simples. É melhor perder a liberdade e continuar vivendo como escravo do que como livre morrer de fome. Então ele diz: José, se a gente pegar o pão para comer e não pagar a conta, e nós não temos nem dinheiro nem gado mais para pagar a conta, então você vai executar a dívida e vai tirar a nossa terra, e no final das contas você vai tirar a nossa liberdade. Então ele diz: vamos acelerar o processo. Antes que chegue no finalmente, nós já estamos nos vendendo em troca de pão, e estamos vendendo as nossas terras para que a gente não morra. E quando eles fizeram essa proposta, José aceitou. Olha o que diz o versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Vi um pregador dizer que essa foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Ela comprou o país inteiro, irmão. 21. Quanto ao povo, a terra já diz que é de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. O reduziu à servidão. A versão no original diz: os fez passar as cidades. Ou seja, o campo não é mais de vocês, vocês vão para onde eu quero, vão trabalhar para mim onde eu quero. Agora, vamos ler aqui o versículo 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tende semente, semeai a terra. Vamos fazer uma pausa. De quem é a terra agora? Não, vamos fazer que nem a professora com a classinha de criança. De Faraó. Ok, a terra é de Faraó. De quem é a semente? De Faraó. De quem é a mão de obra que vai trabalhar na terra com a semente? Ok, a terra é de Faraó, semente de Faraó, mão de obra de Faraó. Pergunta com a resposta óbvia: de quem é a colheita? Eu fiquei com vontade de perguntar daquele jeito de novo, posso? De quem é a colheita? De Faraó? Agora, olha o que José diz no 24. E diz assim: das colheitas dareis o quinto, a quinta parte, 20% para Faraó. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Irmão, vamos pensar, tudo é do Faraó. Mas ele diz: galera, fala o seguinte, vocês entregam 20% para o dono, fica com o resto. Você acha que alguém reclamou? Você acha que alguém levantou para gritar: ladrão! Está tentando tomar 20% do que é nosso? É lógico que não, irmão. Olha a resposta deles no 25. Responderam eles: a vida nos tem dado. Aí eles dizem: achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria, diz que eles dizem assim para José: você é o cara, desse jeito dá gosto de ser escravo. Irmão, a terra é de Faraó, a semente é do Faraó, a mão de obra é do Faraó. O Faraó vai pegar só um pouco do que é dele, vai deixar a gente ficar com o resto, irmão, ninguém reclamou. Agora deixa eu te dizer por que de vez em quando tem um crente resmungando. Estão tentando tomar 10% do que é meu. Eu digo: não, cabeção. Deus é que deixa você ficar com 90% do que é dele. Irmão, quem entende o que é ser comprado diante de uma situação dessa, descobre que está no lucro, em vez de reclamar. Há um paralelo aqui. Por que José pediu a quinta parte, 20%? Não era só para manter a corte de Faraó. Assim como o propósito dos dízimos não é a manutenção da casa de Deus, isso é efeito colateral, é mera consequência. Eu vou te dizer o que eu acredito. A própria resposta deles: a vida nos tem dado. José está dizendo: gente, vocês têm que entender o seguinte: eu me levantei em nome de Faraó como um resgatador para salvar vocês. E eles estão celebrando isso. Você nos deu a vida.
Só ter dado a vida, a gente já tinha que viver como escravo, entender isso e ser agradecido. Ele diz, pois é, mas além de ter dado a vida, eu digo em nome do faraó e como representante do faraó, que a ideia não era tratar vocês como escravos. Era dar a vocês dignidade, porque na verdade, querido, a quinta parte já era separado desde os 7 anos de provisão, antes de qualquer um ser escravo. Então a verdade é que em termos práticos nem mudou muita coisa para eles. Ele pede a quinta parte, não é só para manter a corte de faraó. Eu creio que José, como a maioria de nós, sabe que todo favor que você faz, não lembra que é favor, ele acaba virando obrigação. Eu lembro de uma época que o nosso programa de assistência social era meio confuso. Na primeira igreja que eu pastoreei, a gente tinha lá um sistema que era assim: se alguém fosse incluído no programa, ganhava 6 meses de cesta básica. Mesmo se ele arrumasse emprego no primeiro mês, a gente continuava os 6 meses. Mas também, se não arrumasse emprego em 6 meses, cortava. Só que se a gente não ficasse lembrando o cara, ei, já foi 1, só tem mais 5, foi 2 meses, só tem mais 4. Ei, metade, só falta 2, falta 1. Se chegasse no último e não lembrasse, acabou. O cara aparecia lá no 7º mês intimando a gente. Cadê minha cesta básica? Como se nós é que estivesse roubando ele. Acredite, querido, eu vi isso várias vezes. O que favor, que você não lembra que é favor, vira obrigação. Agora deixa eu te dizer algo, querido. O que é que Deus instituiu o princípio do dízimo? Eu creio que pelas mesmas razões que José, não é só para manter a corte. E diz, Faraó usou de misericórdia e salvou vocês. Quer que vocês saibam o quanto a vida de vocês era preciosa aos olhos dele. Faraó não vai tratar vocês como escravo, embora legalmente o seja. Mas para que ninguém esqueça quem é quem na história, cada vez que vocês escolherem, vocês vão lembrar que isso na verdade não é de vocês, tem um dono. E é o dono que não trata vocês como escravos. É isso que eu quero que vocês se lembrem. Qual a razão, querido, de separarmos parte daquilo que nós ganhamos? Eu não creio que é só para suprir a necessidade do reino. Porque se fosse, irmão, então a gente nivelava só no dízimo e ninguém precisava fazer mais nada. Vamos pensar um pouquinho mais. Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Ele diz para Josué, depois que vocês passarem o Jordão a pé enxuto, para que vocês não esqueçam o que aconteceu, eu fico pensando, quem é que esqueceu um negócio desse? Mas Deus diz, vamos esquecer. Então, para que vocês não esqueçam, recolham 12 pedras do leito seco do rio, levanta um monte do lado de fora, para que vocês se lembrem do que eu fiz. Essa questão aparece o tempo todo na Bíblia. Deus estabelecendo lembretes. Ele sabe que seu povo é esquecido. Quando Jesus vai morrer, ele fala para os 12, negócio seguinte, cambada, eu vou morrer pelo seis tudo. Isso é na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje. O pastor Luciano subirá a versão street, que é mais descolada. Assim. Ele diz, eu vou morrer pelo seis tudo, cambada. Mas todas as vezes que vocês comerem do pão, que vocês beberem do cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. E diz, eu quero vocês se lembrando o tempo todo do que foi que eu fiz e qual o efeito disso na vida de vocês. Agora, sabe o que eu acho interessante? Sabe qual é a primeira vez que a ceia do Senhor, que o dízimo aparece na Bíblia? É também a mesma vez que a ceia do Senhor aparece. Gênesis 14. A Bíblia fala de um ato de redenção. Houve uma guerra de 5 reis contra 4. Os 4 reis venceram os 5 reis com seus exércitos. Um dos 5 reis que perdeu a guerra era o rei de Sodoma, onde Ló, sobrinho de Abraão, foi morar. Então Ló e tudo quanto ele tinha foi levado como despojo de guerra. A notícia chega no ouvido de Abraão, levaram Ló, seu sobrinho. Se Ló tivesse sido levado escravo por uma dívida, a maneira de Abraão resgatá-lo era pagando a dívida. Como Ló foi levado escravo pela espada, Abraão decide resgatá-lo pela espada. Irmãos, 5 reis com seus exércitos não resistiram os 4. Mas Abraão pega 318 homens, diz a Bíblia, nascido e treinado em casa. Não é um exército. Pelotão, batalhão. Ele grita, chama uns vizinhos lá e diz, ó, nós vamos cair para cima dos caras, vocês estão dentro?
Imagina alguém perguntando para ele: El Shaddai, o Todo-Poderoso, você serve, está com você nessa? Abraão diz: claro que está, os cadistas estamos dentro. Porque aquilo, irmão, era uma missão impossível e suicida se Deus não estivesse junto. Abraão sai com esses homens e milagrosamente ele vence 4 reis com seus exércitos, que os 5 reis com os exércitos não conseguiram vencer. Abraão, quando sai para essa guerra, irmão, já era rico. Mas ele volta, o Bill Gates, quem está em primeiro? O mexicano de novo? O Carlos lá, o Slim? Ele volta o cara mais rico, irmão, que existe, porque além de tudo que tinha quando saiu, ele volta agora com o despojo de guerra de 9 reis com seus exércitos. E quando ele está voltando, o rei de Sodoma corre para ele e diz: olha, eu sei que tudo é seu pelas leis da guerra, o despojo é seu. Mas ele fala para Abraão: cá entre nós, você não precisa de todo esse povo, é muita gente para comer o seu patrimônio. E eu sem o povo não sou rei. Pode ficar com os bens, devolve só o povo para mim. Abraão olha para ele e diz: não vou devolver só o povo. Abraão diz para ele: não vou tomar uma sandália do que é seu. Eu não quero ninguém dizendo que me enriqueceu. Para que Abraão fala isso, o rei de Sodoma, imagina, já abrindo um sorriso: vai devolver tudo? Abraão diz: tudo também não. E diz: porque além da parte que os meus amigos pegaram como despojo, que eu não posso mexer, do que eu estou trazendo de volta, 10% de tudo isso não vai ser seu. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo de tudo. Entrega para quem? Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, trazendo o quê? Pão e vinho. Na primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, é a primeira vez que a ceia aparece na Bíblia. Agora vamos comigo para o livro de Hebreus, para tentar entender o que aconteceu nesse dia. Hebreus capítulo 7. Só para você entender, o capítulo 6 termina no último versículo 18, falando de Jesus e dizendo que ele é sacerdote, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando ele diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele cita em Hebreus 7:1, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Versículo 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Tem 2 linhas na teologia. Uma defende que Melquisedeque é uma teofania, uma aparição do próprio Jesus. Outra diz não. Se ele foi feito semelhante, ele é uma tipologia. Particularmente é o que eu penso. Mas independente da escola, irmão, nós terminamos no mesmo lugar. Porque se não é Jesus, a figura representa Jesus. E nós vamos ter que olhar para ele dessa forma. Vamos continuar. Porque Melquisedeque aparece, que ele não fala do dia que nasceu, não fala do dia que morreu, não diz filho de quem que era. Então isso tudo é apresentado como uma tipologia do Cristo eterno. Então diz que permanece sacerdote eternamente. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, está falando da tribo sacerdotal, recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Está falando de Melquisedeque. Qual é a proposta da carta aos Hebreus? Mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Que a nova aliança sobrepõe a velha. Ok? Então vamos continuar lendo. 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior, outra versão diz o menor, é abençoado pelo superior ou pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Olha o que ele está dizendo.
E diz, considerai, versículo 4, como era grande. Esse é quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo. Por quê? A Bíblia diz que Abraão foi abençoado por Melquisedeque, é o maior que abençoou o menor. Então a Bíblia está dizendo, tenta entender o lugar onde Melquisedeque está, porque Abraão se curva diante dele, não apenas para ser abençoado, mas para entregar os dízimos. Agora, olha o versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Vamos entender o versículo 8, 9 e 10. 8 diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos. Está falando da tribo de Levi. Ele diz, porém, ali onde? No exemplo de Gênesis 14, aquele de quem se testifica que vive. Porque Melquisedeque não é uma manifestação de Jesus, é um tipo dele. Então o que ele está dizendo? Quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque para entregar os dízimos, versículo 9 diz, Levi. Irmão, quem é Levi? Levi era bisneto de Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó, que é o neto de Abraão. Jacó tem um filho chamado Levi, que é bisneto de Abraão. Só que o texto diz que quando Abraão se curva para dar o dízimo, ele diz assim, Levi, que ainda estava nos seus lombos, na sua carne, ou que ainda seria a quarta geração depois, estava pagando os dízimos. É lógico que a Bíblia não está falando que Levi, de forma literal, estava dando o dízimo. O que a Bíblia está usando é a linguagem simbólica. Quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, Levi, que ainda está nos seus lombos, estava se curvando. Na figura bíblica, o que isso está dizendo? Que um dia o sacerdócio levítico se curvaria diante de um sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Cristo. Nesse dia, que é a troca de sacerdócio, quando o menor se curva diante do maior, e o maior vem trazendo o quê? Pão e vinho, que são as figuras com as quais nós celebramos hoje a redenção, o menor naquele momento diz, eu lhe entrego os dízimos. Se isso, querido, não significa os dízimos sendo transferidos da velha aliança para a nova aliança, ao verdadeiro sacerdote, me explica você o que significa. Tem um monte de gente hoje em dia, querido, com essa mensagem, esse blá blá blá, o dízimo não é para hoje, é para o Velho Testamento. Irmão, se o camarada diz isso, porque ele não quer estar preso a uma tecnicalidade, existe isso? Mas ele tem um coração, porque eu conheço alguns, irmão, que não estão dando o dízimo nesse modelo, mas vão muito além. Agora, a maioria que eu conheço, que vem com esse discurso, é porque não quer fazer nem o mínimo dos 10%. O que me assusta, querido, não é só a discussão da teologia, é a avareza do coração de muita gente. Agora, deixa eu te dizer, querido, o que eu entendo. A proposta do dízimo, outro dia um irmão falou para mim, eu não sou dizimista, eu sou tudista. Eu falei, eu sou os dois. Eu creio que tudo é de Deus porque Ele é o dono e nos comprou. Mas eu não tenho que escolher entre um e outro. E eu creio que o Deus que é dono de tudo fez com a gente algo parecido com o que José fez com os egípcios. Apesar do faraó ser dono de tudo, vocês pegam um pouco do que é dele e devolvem um pouco do que é dele para lembrar que ele é dono não só do que você devolveu, mas para lembrar que ele é dono de tudo. Eu creio, querido, que quando eu e você separamos o dízimo, muitas vezes eu gosto de botar aquilo num envelope. Hoje em dia a gente tem aconselhado muito, querido, eu creio que aqui não penso diferente, a se usar muito o método de transferência eletrônica, é mais seguro para todo mundo. Mas eu gosto daquele momento do culto, quando a gente entrega algo. Para mim é muito simbólico. Então, às vezes eu pego lá o comprovante de um cartão de débito, se eu ofertei assim, eu pego a transferência disso pela internet, às vezes o cheque, boto no envelope, e muitas vezes eu me ajoelho junto com a minha família. A gente segura aquele envelope e diz, Deus, você não é dono só de 10% da nossa renda. Você é dono de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, de tudo que nós vamos ter um dia. Nós estamos pegando esse pedaço do que é seu, para, ao te entregar isso, entregar junto a gratidão do nosso coração. Para te dizer, como os egípcios disseram para José, a vida nos tem dado, você nos salvou.
Você não estava interessado em nos dominar ou nos escravizar. O que você queria era nos salvar. E depois de nos salvar, poderia ter nos tratado como escravos, mas o Senhor preferiu nos receber, nos adotar na sua família, nos tratar como filhos, nos fez seus herdeiros, porque você não quer esvaziar a gente. Você, na verdade, está fazendo a gente ganhar mais. Mas essa parte é para que a gente nunca esqueça quem é quem na história. E agora nós queremos, com gratidão, te entregar isso, lembrando que você é Senhor de tudo nas nossas vidas. A gente não tem que escolher entre uma coisa e outra. Querido, quando você entende isso, as coisas começam a mudar de figura. Porque na cabeça de alguns, a bênção ou maldição de Malaquias 3, para eles é prêmio por bom ou mau comportamento. Como se Deus fosse, como eu disse, acho que foi ontem que eu falei isso, uma espécie de adestrador de cachorro. Aí a gente fez a manobra direitinho, ele toma um biscoito, você está lá feliz com a língua de fora. Né? Se fez algo de errado, ele enrola o jornal, não sei se é assim que ainda treina o cachorro, batendo com o jornal, que faz barulho, não machuca. Queria dizer algo. Quando Malaquias diz, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar uma bênção maior, Deus não está te ensinando um meio de enriquecer, ou como diz no interior, enricar. Sabe por quê, querido? O dízimo não é uma fórmula mágica para aumentar o seu patrimônio. Até porque você não é dono de nada, lembra? O patrimônio não é seu. Você só é um mordomo, um gerente de algo que não é seu, é de Deus. Então Deus dá mais, não é Ele aumentando o seu patrimônio. Ele aumentando a sua mordomia. Ou seja, Ele diz, vou lhe confiar mais do que é meu, que você demonstrou cuidar bem do que é dele. Eu creio que o dízimo, querido, além de ser um ato profético que celebra a redenção, é uma espécie de teste de fidelidade. Outro dia o irmão falou para mim, não, pastor, eu não tenho dizimado aí porque está entrando muito pouco. Mas quando entrar mais, vou dizimar. Falei, mentira. Ele ainda me olha assim, estranhando, está me chamando de mentiroso. Falei, de mentiroso, de mentido. Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, ele não vai ser no muito. O cara não dá R$1 de 10 que ganhou. Também não vai dar R$10. R$10 é bom, né? Não vai dar R$10 de 100. Não vai dar R$100 de 1.000. Não vai dar R$1.000, né? Não vai dar R$1.000, 10 mil. Não vai dar 10 mil de 100 mil. Não vai dar 100 mil de 1 milhão. Tá bom, para sua fé, o que mais? Não vai dar 1 milhão de 10 milhões. Porque fidelidade, querido, é algo que se manifesta no pouco. E infidelidade também. E se reproduz depois no mundo. Hoje em dia, outro dia um cara falou para mim, não, pastor, eu sou dizimista não praticante. Fala sério. E a gente acha que já ouviu de tudo. Irmão, tenta pensar a coisa nesses termos. Como que é o nome dessa avenida aqui na frente? 26 de março. É um bom ponto comercial, me parece, né? Imagina que você abriu um comércio na 26 de março. Imagina que ele é mais ou menos o tamanho aqui desse púlpito. Aqui, à minha esquerda e à sua direita, você tem o caixa que trata só com atacado. Distribuição para as empresas. A venda grande acontece aqui do meu lado esquerdo. Aqui do meu lado direito, você tem a venda varejo. O cliente individual, a compra miúda, a grana menor corre do lado de cá. O que você tem aqui em cima, no meio dos dois caixas, é uma lâmpada de alta tecnologia, que seus funcionários acham que é só uma lâmpada, mas não é, mais do que isso. Ela é uma filmadora que cobre 360 graus de ângulo, infravermelho, filma até no escuro se apaga a luz. Um dia alguém falou, pastor, onde que eu compro isso? Eu falei, não, é hipotético, não sei se tem. Eu só quis fazer um drama, o cara ficou interessado. Aí, você está olhando na filmagem de segurança, acelerado, para ver o que é que seus caixas estão fazendo todo dia. E aí você descobre como empresário que o caixa do varejo, todo dia ele mete a mão num pouco de dinheiro e enfia no bolso. O que é que você como empresário faria? Eu vou dizer o que eu faria. Botaria o miserável no olho da rua. Por justa causa. Outro dia alguém me perguntou, e se fosse crente? Falei, ainda disciplinar na igreja, que crente não pode fazer isso. Mas isso é o que eu faria, irmão. Por quê? Porque eu sou ruim. Você não, você é bom. Você tem um coração de mãe. Você olhar para ele com muita compreensão e dizer, não, ele só deve estar pegando isso porque ele deve estar com necessidade. Porque ele deve estar precisando. Se ele não tivesse precisando, ele não ia pegar. Então você, além de não mandar embora, faz vista grossa.
Mas você continua olhando na filmagem que ele continua pegando todo dia. E não para de pegar. Um dia você para e diz, o problema dele deve estar muito grande. Mas passa um mês, 2, 3, irmão, ele não para de pegar. Aí você decide fazer algo a respeito. Você disse, nesses 2, 3 meses, me roubando aqui, não resolveu o problema? Ele não vai resolver tão cedo, que o problema dele deve ser muito grande. Então você promove ele para ser caixa do atacado. Porque você diz, aqui sim corre a grana alta, aqui ele vai poder me roubar o suficiente para resolver o problema dele. Você consegue se imaginar fazendo uma estupidez dessa? Ok, não. Agora, por que você acha que Deus faria? Irmão, está lá o crente no pé do altar chorando. Deus, oh Deus, eu preciso pelo menos 2 contos por mês, Deus, pelo menos 2 contos, não dá, não, seu salário aqui não dá não, pelo menos 2 contos, Deus, por favor. Eu às vezes fico imaginando Deus olhando. Às vezes eu imagino ele com a vontade de rir, irmão. Às vezes eu imagino Deus até falando consigo mesmo, diz, crente, tu já me rouba nessa mixaria que você ganha. Por que é que eu vou lhe dar mais do que é meu? Uma bênção de Malaquias não é aumentar o que você tem. Isso tem ímpio que faz sem Deus. A bênção de Malaquias é Deus dizendo, eu vou te promover a uma mordomia maior sobre aquilo que é meu. É completamente diferente. Eu acredito, querido, no que a Bíblia diz, que Deus vai tirar da conta do ímpio e transferir para a conta do justo. Mas não vai ser qualquer justo. Eu creio que vai chegar um tempo onde essas palavras de transferência de riqueza vão acontecer, mas não é qualquer justo. Deus está escolhendo, chamando, separando, tentando treinar mordomos fiéis, a quem Ele confia algo. Todo dia um irmão falou, pastor, eu não entendo essa loucura sua de às vezes dar um negócio. Eu falei, irmão, esse dar o negócio você fala, parece que eu que sou o dono. Eu só sou um gerente. Se o dono falar, tira dessa minha conta e põe naquela outra minha conta, todas as contas são dele. A gente só transiciona o que é dele de acordo com a vontade dele. Quando nós de fato entendermos, querido, o que é redenção e as consequências, e vivermos no nosso lugar de mordomia, aprendendo a celebrar isso continuamente, nós vamos entrar num outro padrão de relacionamento com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quero que você fique em pé para aparecer, para dar aquele psicológico que está no finzinho. O pastor que me treinou, ele dizia, vamos ficar em pé. Ele pregava mais 10 minutos com o povo em pé. Olhe para cá um instante. Em Deuteronômio 26, Deus fala através de Moisés para o povo e diz assim, quando vocês entrarem na terra prometida, colherem dos frutos da terra, e forem trazer a oferta de primícias para mim, Deus disse, vocês vão basicamente fazer 3 coisas. Primeiro, vocês vão trazer num cesto, colocar diante do altar, e vão se curvar diante de mim para me adorar. No domingo, eu comecei falando de honra e da visão de adoração que nós devemos ter em tudo aquilo que nós fazemos. Esse é um dos pontos ligados à contribuição. Mas Deus diz que além de se curvar e adorar, Ele diz assim, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Ontem nós falamos de generosidade, que é a alegria do dar. Mas sabe como essa história de Deuteronômio 26 termina? O Senhor diz, depois de colocar o cesto em adoração e com alegria, Deus dá um discurso para ele. Você vai dizer assim, Arameu, prestes a perecer foi meu pai. Uma referência a Jacó que veio de Padã. Mas desceu ao Egito, ali se multiplicou, veio a ser grande nação. Ali os egípcios nos oprimiram, nos escravizaram, mas Deus interviu com um braço forte e nos libertou. Ele começava a declarar, querido, que era a história de redenção dos seus dias. Porque Deus está dizendo, uma das visões que eu quero que vocês tenham no assunto de contribuição é me adorar. A outra é celebrar isso com alegria diante de mim. Nós falamos disso nas outras 2 reuniões. E hoje eu quero terminar, querido, porque eu entendo o seu tripé. Nós precisamos reconhecer a redenção. Aprender a celebrar a redenção. Eu tenho entendido, querido, que não basta apenas fazer a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa certa
do jeito certo. Eu vou dizer algo para você, querido. Eu acredito que o dízimo pertence aos nossos dias e que ele é uma das maiores oportunidades de celebrarmos redenção. Eu diria para você que ele tem um valor simbólico e de expressão de redenção, tanto quanto a ceia do Senhor. A ceia reconhece o preço que foi pago, corpo moído, sangue derramado. O dízimo reconhece a consequência do preço que foi pago, que é ele ser meu dono e eu viver com a consciência de que nada é meu, tudo é dele, e alimentar essa consciência com gratidão. As duas figuras se completam. E eu creio que é por isso que profeticamente elas se encontram lá em Melquisedeque. A minha intenção, querido, não é tentar te convencer a ser um dizimista. Eu quero acreditar que a maioria de vocês já entendeu isso. Se você não tem sido fiel, eu quero te encorajar a tomar uma postura, uma atitude a respeito desse assunto. Mas mesmo você que já faz, eu quero te encorajar a começar a fazer a coisa certa do jeito certo. Está entendendo? Diga amém. Eu gostaria que nós terminássemos essa noite. Pedir ao pastor Cleito que a gente pudesse deixar nossas ofertas para o final. E a intenção que ele deixar para depois não é tentar te comover para fazer mais. Quando nós marcamos esse seminário há mais de um ano atrás, a gente nem sabia o perrengue que a nação estaria agora. A ideia era só vir fortalecer uma visão. E eu quero que nessa noite, mais do que ofertar alguma coisa, você possa fazer a maior oferta que alguém pode fazer. Paulo escreve aos Coríntios falando dos macedônios. Ele diz assim: eles, primeiramente, deram-se a si mesmos, a Deus e também a nós. A maior oferta que qualquer um de nós pode fazer, querida, é quando a gente reconhece o efeito de redenção, que a nossa vida não é mais nossa, e a gente decide se doar, a gente decide entregar a Deus o que é dele por direito. Mais do que só ofertar uma ou outra coisa, eu quero que você se coloque diante do Senhor, você possa hoje reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida, que você possa reconhecer o efeito de redenção na sua vida. Começa a fazer isso. Começa a declarar, não importa quantas vezes você já fez isso, começa a declarar que Jesus é o seu Senhor, por direito legal, pela legalidade do ato de compra, porque Ele com seu sangue te comprou para Deus. Enquanto você reconhece e confessa o senhorio de Jesus, eu quero orar por você. Deus, eu oro por um novo tempo e por uma nova visão na vida material e financeira dos meus irmãos e irmãs. Não apenas uma visão de boa mordomia, mas uma visão de celebração da redenção. Eu oro que nessa noite, ó Deus, ao alinharmos o nosso coração com o entendimento da Tua palavra, possamos ver, ó Deus, alinhadas muitas outras coisas, mesmo na vida material e financeira. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu também tomo a autoridade do nome de Jesus contra toda a força do reino das trevas que tem tentado lutar contra as finanças que estão na mão dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Você que lá nos terreiros se autodenomina o tranca-rua, abre os seus ouvidos e ouve a minha palavra de ordem. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque não só essas pessoas, mas todos os bens que lhe cercam foram redimidos pelo sangue de Jesus. E eu quebro o teu poder e autoridade. Eu quebro toda a prisão, toda a cadeia espiritual contra a vida financeira, em nome de Jesus. Deus, nós oramos por um tempo de uma nova consciência de mordomia, de uma nova expressão de celebração e fidelidade em relação ao dízimo e às ofertas. Em nome de Jesus. Nós não queremos tratar como se fosse nosso nada do que nos foi confiado. Nós queremos reconhecer que tudo vem de Ti. Queremos declarar como Davi, da Tua mão tomamos e na Tua mão devolvemos aquilo que é Teu, Senhor.
Mas devolvemos com gratidão, devolvemos com a consciência de redenção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto continuamos orando e declarando o senhorio de Jesus sobre nós, eu quero te encorajar, querido, a terminar entregando uma oferta especial. Especial não é o valor, é o quanto do seu coração você vai empenhar nisso essa noite. Faça isso em nome de Jesus. Graças a Deus. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.